Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje, gente, com uma temática super legal, vamos falar sobre liderança, sobre legado. E para brilhantar esse programa, né, eu trouxe um amigo muito querido, o Sandro Kuchenborger, ele que é profissional com mais de 37 anos de experiência no mercado financeiro e um grande líder dedicado a formar pessoas e deixar um legado positivo. É especialista em marketing, gestão de pessoas, cofundador da Arte Performance e liderança. Seja muito bem-vindo, Sandro, aos programas Pessoas Inspiram. Muito obrigado. Eu aqui agradeço aí a presença e é uma satisfação estar contigo aqui, né? Ai, muito legal, muito legal. E, Sandro, assim, eu queria te convidar para te comentar um pouco da tua carreira profissional. Eu vi tanta coisa aqui na tua mini bio, né, que eu queria que tu até sinalizasse e comentasse aqui com a nossa audiência, né, e que tem educação física. O que tem educação física tem a ver com a liderança? Queria que tu falasse sobre isso. O que tem a ver com o mercado financeiro, né? Exatamente. Bom, a educação física começou numa paixão pelo esporte, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito voltada para a questão da alta performance, do resultado, da entrega e da formação de pessoas desde a tenra idade. E aí eu fui fazer educação física. Só que para pagar a faculdade eu tinha que trabalhar. E aí fui trabalhar em banco. Então, concomitantemente, a educação física aconteceu o banco. E o que era para ser uma situação temporária acabou me levando a um desafio de quase 4 décadas, de bastante conhecimento e aprendizado até o final desse momento, quando a gente fez uma nova transição, buscando então trabalhar no mercado do conhecimento, no mercado da educação. Uhum. Que bacana, né? Eu trabalhei, para a audiência que está nos ouvindo, né? Eu trabalhei com o Sandro há muitos anos atrás, né? Em uma das instituições financeiras, né? E tenho um maior carinho aí pela tua inspiração, né? Para mim, naquele momento, eu era super jovem também, né? De mostrar aí um caminho a seguir. Eu também fiquei 23 anos dentro dessa linha de mundo corporativo financeiro, né? E sei muito bem que é desafiador, né? A gente viver esse mundo no dia a dia, né? E, Sandro, o esporte, ele traz muita experiência, né, para lidar com liderança. Me conta, assim, a tua experiência, o que tu sente, né, com relação a essas duas áreas do conhecimento? Eu acho que o esporte traz uma disciplina muito forte e aquela condição da celebração. E isso acaba trazendo para a gente, no mercado corporativo, muitos insights para apropriar isso aí na entrega de um resultado. Uhum. Eu sou uma das pessoas que sou defensor daquela situação de que alta performance existe sim, mas ela só vai existir sustentável, de maneira sustentável, a longo prazo, se tu cuidar de pessoas. A pessoa precisa estar bem para se doar num objetivo maior. Então, o esporte traz isso. E talvez nesses desafios que foram surgindo na minha carreira, eu tive uma certa facilidade por estar dentro desse meio e conseguir. Claro que eu tive que fazer uma ruptura muito grande e ficar mais dentro do mercado financeiro. Mas trazer para o mercado financeiro toda essa situação do fechamento da equipe, do apoio, de estar perto, de pegar na mão, de levar, de ensinar. Esse foi o grande motivo aí, talvez, de ter perpetuado a minha carreira. Uhum. Então, tu acha que é possível levar técnicas do esporte para dentro desse mundo corporativo? Com certeza, não só do esporte, né? Eu acho que das artes também, Uhum. da sensibilidade, do mundo mais atual, como a gente vê o que o outro está precisando. E Uhum. talvez seja isso que o mercado, né? Que o sistema corporativo esteja mais necessitado hoje. Talvez no passado a gente não olhava tanto para esse momento, né? Mas agora a gente está olhando muito de alguns anos para cá. E cada vez vai ser mais do que isso. E aí eu posso te dizer, Eliane, que eu tenho um laboratório muito grande na minha casa, que eu tenho 2 filhos agora já adultos, né? Mas eu consegui, então, durante o meu tempo de liderança dentro da corporação, ter um laboratório com eles dentro de casa para colocar e tentar evitar um pouco aqueles atritos do conflito de geração. Uhum. E o esporte traz isso também, né? Porque o treinador, o coach do esporte, ele trabalha com situações muito longe de idade e ele tem que estar ali não só ensinando, mas trabalhando para que traga e extraia daquela pessoa o maior potencial possível, né? Uhum. É verdade. E agora tu me fez lembrar, né? Eu me lembro de uma situação lá
no início da minha carreira, né? Que um superior meu me falou assim, olha, Eliane, quando tu chegar aqui, né? Tu veste a camiseta, né? E deixa todos os teus problemas em casa. E eu, na minha inocência, na minha ingenuidade, né? Falta de maturidade, né? Não respondi nada, mas sempre fiquei com aquilo na cabeça, né? Como é que é, se fosse hoje, pra gente ouvir isso? Nossa, Eliane, tu comentando isso aí, me vieram várias histórias do que eu também escutava sobre isso. Eu, na realidade, não concordo com isso hoje, tá? Eu acho que com a maturidade que eu cheguei, eu não concordo. Porque tu não consegue deixar os teus problemas num cabide no lado de fora do teu trabalho. Os teus problemas vêm contigo. E aí sim, a sensibilidade do líder, aí sim mostra a liderança. E aí eu comento uma coisa que eu falo muito lá na nossa empresa, lá na RT Performance. A liderança não é um cargo. Tu não precisa ter um cargo nomeado e mandar em alguém. A liderança é tu tomar uma posição e auxiliar uma equipe ou algum momento ou algum projeto. E essa situação de tu identificar que tu está com algum problema lá fora é que vai fazer com que a liderança reflita no melhor resultado. Pode até adequar aquele momento, assim, uma situação onde, vamos lá, um pai que está com problema com o filho no hospital. Poxa, traz esse problema para dentro do ambiente e tenta ajudar essa pessoa. É verdade. Isso vai fazer com que os resultados, a partir da resolução desse problema, te tragam mais sustentabilidade ainda, mais vontade de participar, mais integração, mais desafio no sentido de eu preciso entregar porque a equipe me apoia. Então eu penso nesse lado. Mas a gente escutava muito isso no passado, né? Muito mesmo. É verdade. É isso aí há mais de 30 anos, Nossa. né? Mas era muito comum, né? Claro, E que claro, bom que as coisas também estão evoluindo, né? E que a gente talvez não ouça tanto isso no dia a dia hoje, né? Assim espero, né? Mas, enfim, dos teus 37 anos aí, Sandro, de mercado financeiro, né? O que mais te marcou, assim, nesse percurso? Olha, o que eu mais, olhando assim, e eu acho que hoje é um exemplo disso, tá? É formar pessoas. Ter tido a oportunidade de ajudar as pessoas a formarem o seu momento, o seu caráter e a sua evolução. E estar aqui na tua frente hoje é uma situação dessa, né? Porque daí eu volto atrás lá, aqui mesmo em Novo Hamburgo, lá no final dos anos 90, e hoje eu te vejo aqui sendo uma referência na comunidade, uma referência de inspiração, uma referência de empreendedora. Então isso me gratifica, eu fico orgulhoso aqui, eu estou com um orgulho estampado aqui em cima dessa mesa, pode ter certeza disso. Muito obrigada, ai que bacana. Eu, da mesma forma, né, acho que são situações da vida, né, esses momentos, essas coisas que valem a pena, Claro, sabe? O resto, assim, a gente leva, mas, assim, isso nos deixa uma marca muito, muito bacana, né? E mostra também a construção do nosso legado, que é diário, é do dia a dia, né? Todos os dias a gente pode impactar positivamente, né, uma pessoa. Então, agradeço aí toda a inspiração que tu me concedeu para seguir um caminho, né? Um caminho do bem, um caminho que realmente possa levar outras pessoas nesse mesmo barco, assim, né? E, Sandro, assim, a gente falando, né? Hoje, tu trabalhaste com muitas equipes, né? De diversos países, regiões e tudo. Como é que é lidar com essa singularidade num ambiente corporativo? Eu acho que o principal é entender que cada ambiente tem a sua cultura própria. E quando tu tá nesse momento, tu tem que te contagiar com a cultura, mas não abrir mão do teu valor. Isso eu acho que é essencial para isso. Aí tu trouxe uma situação aqui, que eu também volto no tempo aqui, tu vai lembrar também. A gente precisa de um mentor, a gente precisa de uma liderança forte, a gente precisa de alguém em quem se inspirar. Né? E eu me lembro de um líder que nós tivemos, que ele é aqui de Novo Hamburgo, inclusive, que foi o Artemio Roder. Ah, queridíssimo. Queridíssimo, né? Não tem quem não goste dele. E ele falava uma coisa que... Eu sempre me inspirei nele, eu sempre queria ser um líder como ele. E ele falava uma coisa que ele dizia na simplicidade dele que a gente tinha 2 ouvidos e uma boca. E eu fui entendendo no percurso que o líder precisa escutar mais do que falar. E é aí que ele vai apoiar. Então, esses momentos que eu tive sendo liderado por esse profissional, que é um profissional que eu tenho o maior carinho, me fizeram formar o líder que talvez eu tenha sido para algumas pessoas. Né? E hoje, fora do mercado, fora do ambiente corporativo direto, fora do mercado financeiro, eu tento passar como um legado, talvez seja um propósito meu, um pouquinho daquilo que a gente aprendeu. Né? Porque eu penso assim, o mentor, ele nada mais é
do que alguém que aflora uma semente. Ele está ali semeando, ele está ali ajudando, porque ele não sabe o que realmente é a solução daquele problema, mas ele está ali tentando ajudar. Ah, se a semente de repente está faltando um pouquinho de água, vamos molhar, vamos regar. Não, se a semente está faltando um pouquinho de sol, vamos tentar não molhar e fazer com que ela tenha uma luminosidade melhor. Então, essa é a situação onde eu vejo que a gente precisa escutar mais, por isso a escuta ativa, né? E falar menos, entendendo melhor essa situação. Agora não é fácil, né? Precisa de uma resiliência muito grande. Exatamente. E também precisa de um treinamento nosso, né? Um autoconhecimento nosso. Então, eu sinto assim que tem muitos líderes hoje no mercado que eles não estão preparados para conduzirem equipes, né? Precisa ter uma cura interna primeiro para depois tu conseguir ajudar a outra pessoa. E esse tempo o mundo corporativo não dá. Exatamente. Então, eles chegam lá, eles ainda não estão na sua melhor performance e são chamados a liderar outras pessoas. E isso, às vezes, não vai dar muito bom, né? E aí, eu já te faço a seguinte pergunta, né? Qual foi o principal desafio, assim, que tu viu, que tu sentiu nesse período corporativo, né? Que tu teve que passar, que disse, isso aqui, nossa, ficou marcado. Teve alguma situação assim? Tiveram várias situações, né? Eu acho que quem vive o ambiente do mercado financeiro, tu sabe bem o que eu estou falando, a questão da reestruturação quase que diária. O mercado se reinventa diariamente. Então, isso traz uma confusão, sim, que se a pessoa não tem uma saúde emocional, um equilíbrio emocional pronto e prático para aquilo ali, ele acaba sendo atropelado. E a questão da liderança que tu falaste com bastante propriedade ainda há pouco, sim, eu acho que existe uma lacuna muito grande de liderança hoje. E essa situação de acelerar alguns processos faz com que alguém ocupe uma cadeira de gestão sem estar preparado para ser líder. Mas a contrapartida disso, Helena, posso te falar o seguinte, as empresas estão preocupadas com isso sim, tá? E a gente na nossa empresa a gente recebe muitos contatos de cooperativas, de bancos privados e até de empresas da área não financeira nos solicitando projetos para tentar pegar aquela pessoa que está na cadeira de gestor e ajudar a transformar ele num líder. Isso é bacana, porque mostra que essas empresas já entenderam que é muito mais difícil ou muito mais custoso financeiramente desligar alguém sem ter um plano de ação para aquela pessoa e ir até o máximo, né? Tem uma máxima que a gente fala dentro da RT Performance também, que é aquele tema assim, na realidade, no fim das contas, a gente só não desiste dos filhos da gente. Mas nos demais, a gente tenta levar o máximo até o momento que a gente diz, bom, agora eu não desisti. E eu vou te dizer assim, durante todo esse meu percurso aí, quando aconteceram essas situações, e eu posso dizer até bem feliz que eu tive muito menos desligamentos do que admissões, a pessoa que foi desligada, ela já entendia o porquê estava sendo desligada e que o processo dela começava novo a partir daquele momento. Então, eu acho que é isso que falta para a nossa liderança hoje em dia. Sim, a gente ter esse olhar, né, Sem mais dúvida. humano e também preparar a pessoa, né, porque não adianta, talvez, a pessoa não está indo muito, não está performando, não está andando como deveria, digamos assim, né, numa expectativa aqui de cultura organizacional. Muitas vezes é a seleção que já não foi feita bem, né? Isso e aí ela aí. acaba entrando Isso e aí. já não se conecta. Então, tem todo esse olhar que a gente precisa estar atento, né, na liderança para poder fazer essa transformação, né? E, Sandra, assim, curiosidade, Eliane, o que é inegociável para ti? Em termos de Eu acho que valores é uma coisa inegociável. Quais valores? A ética é fundamental, a transparência é fundamental dentro toda aquela situação corporativa, né? Porque às vezes não é que tu não queira falar alguma coisa para a tua equipe, mas tem um momento certo de falar aquela coisa para a tua equipe. Então, esses são os valores aí que eu assumo e valorizo muito, né? E quando eu falo de transparência, eu falo daquela situação assim, estou levando o meu time para conjugar o que é melhor para a empresa e para os objetivos individuais de cada um da equipe. Porque isso eu acho que é a grande virada de chave que a gente vai dar para que a equipe realmente feche com aquele objetivo. Eu não acredito em meta intransponível, mas eu acredito, sim, que se eu conseguir mostrar o propósito para aquele liderado, que
o objetivo dele enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto pai de família, pode sim se aproximar daquilo que é entregar aquela meta, ele vai realmente dizer assim, esse é o meu propósito, eu vou com a equipe. Uhum. É unir, né? É tentar casar o objetivo individual com o objetivo coletivo da organização, Sem dúvida, né? sem dúvida. Se não tivesse match, também não tem porquê. Talvez eu não esteja no lugar certo, né? Eu procuro um outro espaço, né? Que seja mais conectado com o que eu quero, né? Eu acho que hoje, assim, as pessoas, elas estão buscando também, né? Lugares que estejam mais conectados do que no nosso tempo. Que a gente chegava e Correto. tinha 3, 4 empresas e a gente tinha que trabalhar e era isso, né? Correto. Hoje a gente eu vejo assim mais reflexão sobre isso. E o mundo globalizado trouxe uma situação que nós não tínhamos no passado. Eu não tinha na minha geração, né? Que é a questão assim, pô, se não está certo aqui em Novo Hamburgo, tem Porto Alegre. E se não está certo em Porto Alegre, tem São Paulo e tem Sydney na Austrália. Uhum. E no nosso tempo a gente tinha um mundo meio fechado. E hoje não, a gente olha horizontal, né? A gente tem uma visão mais dinâmica do processo. É verdade. E isso é muito bacana. Que bom. Sandro, eu vi que dentro da tua trajetória, né, tu fez muitas... teve experiências complementares. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essas experiências, o que te trouxe, enfim. Bom, eu acho que todos os momentos que tu passa na tua vida te trazem um ensinamento. Então, poxa, ter feito MBA em marketing foi fantástico. Ter atuado e participado do APG da Manaquei foi um negócio muito bacana para a minha vida profissional. Mas tem uma coisa que me marcou muito, que foi um curso da Disney, de excelência de atendimento. E lá eu consegui entender a fundo a essência de focar em pessoas. Trabalhar, ter o centro da atenção voltado para pessoas. E lá eu consegui perceber que tu só vai atender bem aquele teu cliente se o teu funcionário, que também é uma pessoa, estiver dentro daquele processo. Então, tem coisas que me chamaram muito a atenção. Por exemplo, quando eles falam que lá tu não é um funcionário apenas, tu faz parte do show. Tu tem tanta importância quanto o Mickey ou quanto a Branca de Neve. Isso aí faz com que a pessoa realmente se valha daquele momento e tente buscar o seu máximo. E isso aí eu tentei trazer, né, dentro da maneira mais fácil, mais prática possível, das equipes que eu liderei a partir de então. Então foi um momento muito marcante na minha vida. Que legal, que legal. E para ti, assim, o que é ser mentor, né? Hoje tu está trabalhando com essa parte de mentoria, tu fizeste uma transição de carreira, veio para o mundo privado, digamos assim, né? Como é que foi isso, né? E também, como é que tu está se sentindo nesse momento, nesse novo ciclo? Essa transição de carreira foi alguma coisa que, como tudo na minha vida, não foi um negócio pensado e bem planejado. Eu vou ser tal coisa, eu vou ser... Né? Tanto que do início eu te comentei, né? Eu fazia educação física e acabei indo parar em banco. Mas essa situação foi quando eu saí do banco, então, para tocar alguns projetos pessoais que eu tinha, surgiu a oportunidade, então, de colocar e deixar o legado para outras pessoas. Então, eu e um outro colega que saiu na mesma época, nós sempre nos falávamos muito e a gente começou a construir um projeto de um programa de liderança. Que na época pensou assim, poxa, vamos criar um programa de liderança, acrescentar alguns módulos, transformar no MBA e vender a mercado. Só que as coisas começaram a acontecer assim, a gente viu que aquilo ali ia abrir uma oportunidade muito grande e várias lacunas que o mercado estava tendo naquele momento. E aí a gente foi convidado por uma empresa que é bem grande no mercado bancário de certificação, que é o grupo do Rafael Toro, da Academia de Finanças, a construir uma empresa associada a esse grupo para trabalhar todos os skills que pudessem facilitar, ajudar e colaborar para um profissional de desenvolvimento. Isso acabou chamando a nossa atenção, né? Eu acho que voltou aquele brilho nos olhos daquele momento inicial de carreira. E desde então, já vai completar um ano agora no início do mês de maio, onde a gente está colocando em prática esses programas que a gente está apresentando, né? E está sendo bem legal porque a recepção das empresas está nos mostrando que tanto o pessoal de RH quanto os próprios empresários estão preocupados, sim, no desenvolvimento dos seus funcionários. E para ti, assim, Sandro, o que é ser líder? Queria que tu comentasse um pouquinho, né? Porque é tão amplo, né? As pessoas, eu sou líder, mas eu sou o quê, na verdade? Eu acho que as pessoas têm que entender, primeiro, que líder não é ter uma cadeira, uma mesa ou um nome numa placa. A liderança se faz no dia a dia, né?
A liderança se faz com atitude e com exemplos. Eu acho que o líder dentro da sua casa é aquele que deixa alguns exemplos. Mas ele tem que ter a humildade da formação. E o que é a formação que eu, pelo menos, penso e aplico nisso aí? A formação é tu deixar o teu liderado, as pessoas que participam ou que passaram pela tua vida, melhores para o mundo. Uhum. E aí eu aplico dentro da minha casa. Hoje eu sou muito feliz porque eu tenho certeza que eu consegui deixar 2 filhos muito melhores para o mundo do que eu fui. E eu acho que isso é o grande papel do líder. Isso me deixa confortável numa posição como essa. Ai, que bacana. E para quem está pensando em fazer transição de carreira, tu fizeste a transição de carreira, enfim, né, há 1 ano. Isso. Como é que é? Na realidade não é 1 ano. Eu posso dizer que a vida do bancário é sempre uma transição de carreira, né? Porque todo dia tem uma novidade, né? E no meu caso, a minha carreira foi em vários projetos dentro de instituições financeiras. Então, um momento estava mais ligado a RH, outro momento estava mais ligado ao agronegócio, outro momento estava mais ligado a empresas. Então, foi uma situação bem legal. Mas esse momento, eu acho que tem uma situação assim muito prática. A coragem e o entendimento que tu não é um ser falível, né? Aliás, que tu não é infalível, tu é falível. E aí tem aquela situação, né? Aquele livro aí que muita gente fala, né? A coragem de ser imperfeito. Mas mais do que isso, é o direito de ser imperfeito. Uhum. Isso é a base da transição de carreira. Porque tu vai procurar uma situação onde, às vezes, eu comento muito com as pessoas assim, poxa, quero fazer uma transição de carreira, mas não estou pronto. Cara, não tem essa de não estar pronto. Até porque o tempo está passando. Então, tu não pode comprar aquela melhor roupa e só usar no momento certo. Tu não sabe qual é o momento certo. Então, a coragem é o que vai levar as pessoas a montar todo esse propósito de transição de carreira. Uhum. E é um negócio muito fascinante. Eu gosto muito disso. Sim. Ele me fez lembrar aqui da minha trajetória, né? Porque quando eu entrei no mundo corporativo, né? A minha ideia era sempre trabalhar um tempo, mas depois era fazer outras coisas também, né? E aí, isso me deu uma tranquilidade, digamos assim, né, no meu decorrer nessa jornada, de estar me preparando todos os dias para um plano B, digamos assim, né? E quando chegou o plano B, eu estava super tranquila, porque eu já tinha pensado nisso muitas vezes, né? Então, acho que é por aí, né? Uma dica também aqui da Eliane. E isso é legal, tu falou agora, tu falando aqui, me lembrei de um filme que eu vi algum tempo atrás aí, que é aquele do menino que descobriu o vento, né? Uhum. Essa trajetória do menino que descobriu o vento, sendo às vezes até ridicularizado pelos demais, é que mostra a resiliência e a coragem, né? E aí, quando tu falou nisso, me lembrou muito esse filme aí, que é um filme bastante bacana aí. Quem não olhou, fica a dica aí também. Ah, bacana, bacana. Sandro, eu ia te perguntar alguns livros, filmes, tu quer citar mais algum aqui? Se não, eu queria te... Olha, eu acho que para quem pensa em liderança, tem um livro que é fundamental. É O Monge Executivo. Ali mostra que as pessoas, para serem servidas, têm que servir. Uhum. Então, eu acho que é muito forte a chamada desse livro aí, né? E tem um livro de um autor que eu gosto muito aí, né? Que é um economista que eu sigo há bastante tempo, que é o João Paulo Pacífico, que o livro é como ser o líder que o mundo precisa. Eu acho que esse aí é o ponto. É tu entender o que o mundo está precisando e tu dar aquela tua colaboração. E daí eu volto naquela situação, né? O líder não é um cargo, é um momento e é uma atitude que tu vai ter. Uhum. Então, esse livro é um livro muito bacana pra gente ler. Muito bem. Sandro, te agradeço aí de coração, né? Por ter sabido mais coisas sobre você, né? Contado toda essa trajetória que é tão linda, né? E que inspirou aí tantas pessoas que passaram pelas suas equipes, né? Então, te agradeço. Não sei se as pessoas quiserem te contatar, pode falar com as redes sociais, quer deixar alguma? Claro, a RT Performance, a gente tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem um canal do YouTube que a gente está fazendo algumas matérias sobre liderança e o nosso foco é uma liderança mais humanizada, uma formação de liderança mais humanizada, uma liderança que entenda, que pratique e trabalhe muito a transparência e a comunicação. Então nos siga assim, que a gente vai retornar, adoro bater papo aí, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que vai aparecer daqui a pouco aí, tá nas nossas redes sociais também, né? Isso aí. Então tá, Sandro, muito obrigada, né? E assim, vida longa nos teus projetos, né? Obrigado, da mesma forma.
E siga a tua vida, né? Realizando teus sonhos, né? E já convido aqui as pessoas que estão nos assistindo, né? A estarem com a gente na próxima semana, com mais um programa As Pessoas Inspiram, com mais coisas legais, com mais pessoas aí inspiradoras que podem te ajudar aí nessa jornada de evolução, tá bom? Beijo no coração. Boa noite.